Ciclopes, unicórnios e outras criaturas mitológicas obviamente nunca existiram de verdade. Bem, provavelmente. Será? Embora nunca possamos ter certeza absoluta sobre as origens das crenças antigas, sobre essas criaturas existem algumas teorias bastante convincentes sobre por que as pessoas podem acreditar tanto nelas. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos a Cronópolis, o canal que te fará viajar no tempo. Não se esqueçam de se inscreverem e também de comentários quais tópicos vocês gostariam de ouvir mais sobre. Então, bora para as criaturas. Existem várias teorias sobre a origem do gigantesco ciclope de um olho só da mitologia grega e romana antiga. Existe uma condição real conhecida como ciclopia, que pode acabar afetando bebês, fazendo com que a cavidade do olho se desloque na direção do centro do crânio. Apesar dessa condição ser real, isso quase sempre resulta no interrompimento da gravidez, ao invés de uma criatura gigante de um olho só, né? A maioria das pessoas antigas provavelmente desconhecia a existência dessa condição. Outra condição médica real, conhecida como acromegália, pode causar vários sintomas, incluindo o aumento das mãos, pés, rosto e visão limitada. Isso se alinha de certa forma com a descrição de um ciclope na literatura. É possível que o olho único da criatura seja apenas metafórico, indicando a capacidade geralmente limitada de ver. Também é possível que as histórias sobre o ciclope simplesmente tenham surgido de relatos de pessoas com apenas um olho, ou até mesmo pessoas usando um tapa-olho. Ah, agora eu entendi! Mas talvez as teorias mais convincentes se concentrem em crânios de elefantes, especialmente aqueles deixados pelo extinto anão mamute. Esses crânios seriam muito menores do que um elefante moderno e notavelmente em um grande buraco no centro. Era onde a tromba do animal se conectava ao restante da cabeça. Mas à primeira vista, parece um grande encaixe de olho. É totalmente possível que as pessoas antigas tenham encontrado restos esqueléticos de mamutes anões. Eles podem ter assumido que eram criaturas humanoides com um olho no centro da cabeça e começaram a contar as histórias sobre os poderosos ciclopes. Os contos das serpentes voadoras eram muito comuns no Antigo Egito. O historiador grego Heródoto registrou enódodas de viajantes árabes sobre serpentes aladas pequenas que aparentemente viviam em árvores de boswellia, provavelmente pronunciei errado. Sim. Tornando a colheita de óleo de olíbano muito mais perigosa. Heródoto afirmou ter avistado uma área na Arábia conhecida como Putus, que continha um grande número de esqueletos de animais, alguns dos quais pareciam ser restos de gigantescas serpentes voadoras. A narrativa de Heródoto se alinha com a outra antiga história egípcia sobre o marinheiro naufragado que chega em uma ilha bonita e encontra uma serpente enorme. É claro que a serpente fala com o cara, né? Mas é uma história antiga. E afirma ser membro de uma raça poderosa que foi exterminada por uma estrela cadente. Uma teoria popular do Reddit especula que essas histórias poderiam ter sido inspiradas em um lugar real conhecido como Wadi al-Hitan, o Vale das Baleias. Lá tem milhares de esqueletos de baleias antigas datadas da era do Eoceno e permanecem visíveis até hoje. Tem um conhecimento mais preciso da história geológica e da ideia de que terras secas poderiam ter sido submersas há milhões de anos atrás. É completamente possível que as pessoas antigas tenham confundido esses restos de baleias ou outros depósitos similares com esqueletos de serpentes voadoras. E convenhamos que as nadadeiras de baleias realmente parecem asas, né? Os egípcios foram uma das muitas culturas antigas que acreditavam na existência de gigantescas serpentes marinhas. Vamos lá, né? Todo mundo adora um bom monstro marinho. É possível que as baleias vivas podem ter inspirado algumas dessas criaturas. Porque se a gente parar pra pensar, as baleias são basicamente monstros marinhos, né? Quando grupos de jubates estão nadando por perto, os humanos só veem as suas caudas e suas bocas emergindo acima da superfície da água. Não seria muito difícil para uma pessoa ver várias baleias emergindo na água ao mesmo tempo e confundi-las coletivamente com uma gigantesca serpente marinha. Também é possível que um animal muito real, o peixe-remo, possa ter inspirado a lenda sobre as gigantescas serpentes oceânicas. De acordo com o National Geographic, o peixe-remo pode chegar a 30 pés de comprimento, o que é grande demais para qualquer animal com a palavra peixe em seu nome. E como eles vivem nas profundezas do oceano e só se aproximam da superfície quando são impulsionados por correntes marinhas, eles não eram bem conhecidos e reconhecíveis para a maioria das sociedades antigas. Uma pessoa que visse um peixe-remo durante uma rara viagem à superfície do oceano, ou alguém que avistasse um peixe-remo morto encalhado na praia, poderia facilmente se confundir e falar que viu uma gigantesca serpente marinha. Na mitologia nórdica, uma criatura conhecida como Jormungandr, tá o nome aí na tela,
ou serpente de Midgard. Era uma gigantesca criatura serpente que vivia em um oceano espacial e cercava a Terra, o que é incrível, né? Porque seu corpo cercava todo o planeta. Ela também era às vezes chamada de serpente do mundo. Normalmente ela permanecia em um círculo perfeito ao redor da Terra, mordendo a própria cauda. Os vikings acreditavam que um dia a serpente soltaria sua cauda e mergulharia na Terra, dando início ao evento apocalíptico conhecido como Ragnarok, também conhecido como o melhor filme do Thor. Alguns historiadores sugeriram que o mito da serpente de Midgard poderia ter sido inspirado por um evento real. Há cerca de 7.000 anos atrás, um meteorito entrou na atmosfera da Terra sobre o atual território da Estônia. O resultado foi o campo de crateras do meteorito de Kali, que ainda é visível na ilha da Estônia até hoje. Isso foi um dos maiores impactos de meteorito da história humana, e teria sido devastador o suficiente para causar a extinção de muita vida selvagem, provavelmente até algumas pessoas. Isso foi bastante para que a população local falasse sobre isso por gerações. Afinal, né, a gente não esquece quando uma rocha explosiva cai do céu no final da noite. É verdade. E certamente é possível que eles tenham atribuído algum significado religioso ou sobrenatural. A realidade de viver no mundo perigoso da Idade de Bronze, ou até mesmo na Idade da Pedra antes disso, provavelmente inspirou muitas histórias mitológicas de várias maneiras. Por exemplo, há muito tempo se suspeita que os mitos e contos folclóricos sobre vampiros têm origem em relatos reais sobre pessoas sofrendo de raiva. Mas nosso entendimento moderno sobre os vampiros foi todo criado pelo autor Bram Stoker no livro de 1897 chamado Drácula. Mais histórias sobre vampiros antecedem o livro por vários séculos. Um surto de raiva que assolou a Hungria no século XVIII pode ter sido uma fonte significativa para a lenda dos vampiros. A doença afetaria principalmente os homens, e alguns sintomas podem incluir hipersexualidade, insônia e aversão a certos cheiros fortes, como o alho, além da sensibilidade a espelhos e luzes brilhantes. Já se parece muito com um vampiro, né? Realmente. Obviamente, todos esses sintomas têm correspondentes claros nas histórias de vampiros, incluindo o próprio Conde Drácula. Uma figura masculina, sedutora, que passa a noite caçando vítimas, odeia alho e não pode ver seu próprio reflexo. Será então que os vampiros eram só pessoas com raiva? Bom, não temos registros de vampiros hoje em dia, então, né? As lendas do Oriente Médio sobre um pássaro gigantesco conhecido como Roc, capaz de agarrar e carregar grandes mamíferos como elefantes para se alimentar, podem ter sido baseados de alguma forma na realidade. Embora o Rock tenha sido considerado por muito tempo uma criação puramente fictícia, mencionado na antologia narrativa As Mil e Uma Noites, as histórias provavelmente eram baseadas em um animal real, às vezes conhecido como ave-elefante de Madagascar. Trata-se de um pássaro grande, semelhante a um avestruz, que tinha cerca de 3 metros de altura, pesava cerca de 500 kg e provavelmente foi extinto no século 17. O almirante Eyten de Falcourt descreve a criatura em detalhes no seu livro Histórias de La Grandeur de Madagascar, escrito no século 17. Anedota. Como pronuncia isso? Anedota. Até mesmo a anedota de Polo sobre a criatura menciona que ela foi vista originalmente em Madagascar, o que torna essa conexão ainda mais provável. O povo maori da Nova Zelândia também conta folclores sobre o pássaro monstruoso conhecido como Puikaia, que é grande o suficiente com certeza para caçar humanos. É possível que essas histórias tenham sido inspiradas por um outro animal também, conhecido como Hast Eagle. Essa foi a maior espécie de águia já existente na Terra, pesando cerca de 15 kg e com uma envergadura de cerca de 3 metros. Em outras palavras, era uma águia enorme. Bem grande. Embora as águias se alimentavam principalmente de aves incapazes de voar, teoricamente elas poderiam apresentar uma ameaça para os humanos, especialmente crianças pequenas. Imagina você sendo babá e ter que explicar que o filho do seu patrão foi levado por uma águia. A Hast Eagle teria vivido na ilha do sul da Nova Zelândia por volta do ano de 1400, na época em que os Maoris chegaram e se estabeleceram na área. E é até possível que os Maori tenham sido o principal motivo pela extinção da águia. Afinal, são humanos, né? Às vezes um animal nem precisa entrar em extinção para que seus restos virem lendas. Por exemplo, praticamente todas as amostras biológicas já coletadas que supostamente eram um Sasquatch ou Yeti, eram na verdade um urso morto. Em 2016, o National Geographic compartilhou uma história específica sobre um urso negro americano chamado Petals, que havia ferido suas patas dianteiras e aprendeu a andar em pé sobre 2 patas. O avistamento humano de outra criatura que tivesse feito um ajuste semelhante poderia facilmente inspirar a lenda do pé grande, especialmente se a criatura também sofresse de alguma deformidade genética. Esse tipo de erro ainda era mais comum no mundo antigo, quando o atendimento zoológico e a capacidade de testar e confirmar conclusão sobre novas espécies eram muito menos avançadas, e também não havia programas de caça ao pé grande na TV a cabo.
Com frequência na literatura antiga, os escritores erravam nas descrições específicas de animais exóticos. Afinal, não havia foto na época, né? Então, a menos que tivessem visto um animal com seus próprios olhos, os escritores dependiam de descrições verbais ou escritas, ou às vezes alguns desenhos muito mal feitos. As representações gregas de leões, por exemplo, se semelhavam mais a cães do que verdadeiros felinos grandes. A palavra grega hipopótamos se traduz como cavalo do rio, como se hipopótamo se parecesse com um cavalo, né? Alguns antropólogos e historiadores acreditam que os contos mitológicos sobre unicórnios, na verdade, resultam de pessoas tentando descrever animais reais como rinocerontes. Há centenas de anos, existiam mais variedades de rinocerontes. Criaturas com mais de um chifre eram conhecidas como rinoceronte, enquanto aqueles com apenas um chifre às vezes eram chamados de unicórnios. Para dizer a verdade, até hoje o gênero de alguns rinocerontes asiáticos é chamado de unicórnios. Evidências fósseis recentemente descobertas apontam para a existência de um ancestral do rinoceronte moderno conhecido como unicórnio sérvio. Esse gigante rinoceronte coberto por pelo vivia nas pradarias da Eurásia, cerca de 39 mil anos atrás, o que significa que eles compartilharam a terra com os humanos. É possível que esse animal tenha dado origem às histórias sobre um cavalo com chifre mítico, inspirando inúmeras histórias ao longo dos anos. Então, o que você acha? Qual dessas explicações você achou mais plausível para criaturas que realmente existiram? Mas antes de sair, não se esqueça de dar um gostei aí, e se você gostou do canal, fique à vontade para conferir algum outro vídeo da nossa Cronópolis.